Muito bem, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a vida de todos, né? Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Está entrando no ar o nosso Estudando a Bíblia, né? Estamos de volta depois de alguns dias, né? Estamos aqui em caráter ainda um pouco precário, mas vamos em frente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos aqui na casa nova, né? Você pode ver aí ao fundo, né? A nossa casa nova, e nós vamos estar estudando a Bíblia esses 3 dias, né? Na terça, na quinta e na sexta-feira, diretamente aqui do nosso novo templo aqui no quilômetro 32. Sejam todos bem-vindos e um bom dia para todos que vão estar assistindo essa live neste momento, e você que vai estar nos assistindo mais tarde, né? Porque estávamos alguns dias aí sem fazer a nossa live, né? Sem realizar a live devido à mudança, né? Nós tivemos que mudar aqui do salão. Ainda estamos um pouco precário porque a internet aqui está um pouco fraca, né? Mas hoje decidimos iniciar aqui a nossa live novamente, estudando a Bíblia com o pastor. Continuamos aqui na beirada da rua, né? Se você ouvir aí barulho de caminhão, de pessoas falando, não repare, até nós colocarmos a nossa porta de vidro, né? Para cortar o som que vem lá de fora para cá, né? Mas graças a Deus vamos seguir em frente aqui, estudando a Bíblia com o pastor. Eu peço você que compartilhe esta live, né? Compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar recebendo a palavra do Evangelho de Cristo, porque é esta palavra que transforma, que muda a vida das pessoas, em nome de Jesus. E se você tem a sua Bíblia Sagrada e quer nos acompanhar, nós vamos começar hoje a nossa live falando sobre o ministério da reconciliação, né? O ministério da reconciliação na nossa live, tá ok? Deixa eu só colocar aqui o emblema da nossa igreja, né? Isso, agora sim. Estamos aqui diretamente do nosso templo da Igreja Família do Reino de Deus. Abra aí a sua Bíblia, você que vai estar nos acompanhando e recebendo essa palavra de ensinamento, de fé, né? 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, né? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, o ministério da reconciliação, né? Esse é o título da mensagem. A paz, Dona Alba, Valéria, bom dia para todos aí na Lagoinha, né? Estamos na fé, né? Felizmente nós por enquanto estamos só aqui pelo Facebook, né? Porque o aplicativo agora que a gente fazia, realizava as nossas lives simultaneamente, agora ele está cobrando. Então a gente tem que ter recursos para poder transmitir agora também lá pelo YouTube, né? Mas nós vamos seguindo por aqui, né? Comendo pelas beiradas, como diz o outro, e daqui a pouco a gente vai estar transmitindo simultaneamente pelo Facebook, como também pelo nosso canal do YouTube, né? Seja bem-vindo, Dona Marisa Botelho. A paz do Senhor Jesus para todos aí, em nome do Senhor Jesus aí em Itaocara. Dá um abraço aí no seu Hermes, né? Vocês moram no nosso coração sem pagar aluguel. Graças a Deus. E olha, povo de Deus,
prepare o seu copo com água, como é de costume, né? A gente sempre realiza aí no final da nossa live uma oração, né? Uma oração por todos, né? Pelos doentes, pelos aflitos, pelos necessitados, para Deus guardar, para Deus livrar, para Deus trazer proteção, enfim. A oração, ela move a mão de Deus em nosso favor, né? Então, no final da live, prepare a peça de roupa, a fotografia da família e o copo d'água, né? Para a gente consagrar, você beber, dar para os familiares beber esta água abençoada e consagrada em nome do Senhor Jesus. Você pode ver aqui, né? Atrás nós estamos no nosso novo templo, né? Aqui no quilômetro 32, daqui a pouco eu vou deixar aí o endereço, né? Do nosso novo templo, para que as pessoas que estiverem assistindo essa live e moram aqui ao redor, aqui, aos bairros adjacentes ao nosso templo, possa ter oportunidade de participar de um dos nossos cultos, né? Que também eu vou dizer para você daqui a pouco, depois da mensagem, da palavra, eu vou dizer para você os dias, os horários dos nossos cultos aqui, tá ok? Então vamos lá, povo de Deus, pegou aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Espírito Santo, dá-lhe da tua direção e nos abençoa através da tua palavra, em nome de Jesus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem é que estava dizendo isso, pastor Edmilson? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava agora em uma das suas cartas aos irmãos lá de Coríntios, né? Ele dizia que o Senhor entregou para ele, né? Ou para eles, né? O ministério da reconciliação, assim como o Senhor, né? Reconciliou eles através de Cristo Jesus e entregou ele este ministério da reconciliação, ou seja, só pode reconciliar alguém que já foi reconciliado com Cristo. Então, esta pessoa está apta para levar o ministério da reconciliação, porque ela foi reconciliada com Cristo ou através de Cristo Jesus a Deus, né? E ele continuou dizendo assim, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, hoje se prega vários tipos de evangelho, né? Mas o verdadeiro evangelho é este aqui que o apóstolo Paulo, ele está agora nos alertando, nos ensinando através desta carta aos Coríntios, que na verdade é o evangelho da reconciliação, ou seja, o evangelho ele tem poder para reconciliar as pessoas a Deus, quando ele é pregado verdadeiramente desta forma, né? Quando ele é levado a palavra para as pessoas, para que elas se arrependam, né, dos seus pecados. Não é um evangelho de julgamento, de atear pedra, né, no que as pessoas estão realizando ou no modo de vida que as pessoas estão vivendo. Não. O evangelho, ele tem que ser pregado para reconciliar as pessoas a Deus, não para o julgamento, como é de costumes de alguns, né?
E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, ó, de sorte que somos embaixadores, olha só, em nome de Cristo. Então cada pessoa que assumiu a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, ela se torna um embaixador. Você sabe que hoje, em cada país, ele tem um embaixador de outros países. Por exemplo, aqui no nosso país, existem vários embaixadores que são de outros países. Então esses embaixadores, eles são o quê? No nosso país, são representantes daquele país de origem, da onde ele é. E assim também existe embaixadores do nosso país em vários outros países, né? E ele representa o nosso país lá. Então, quando a Bíblia diz que de sorte que somos embaixadores de Cristo, ele está dizendo que nós somos representantes do Senhor Jesus aqui nesta terra, né? Você que assumiu a fé em Cristo Jesus e já se reconciliou com Cristo e tem uma vida com Ele, você se tornou embaixador, um representante de Cristo Jesus, nosso Senhor, aqui nesta terra, seja no meio da sua família, seja no seu local de trabalho, seja aonde você estiver, você se tornou um embaixador, né? Ele diz mais assim, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em o nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Então ele está rogando, ou seja, pedindo a Deus que os coríntios viessem o quê? Se reconciliar com Deus. É exatamente o trabalho que nós realizamos aqui no nosso templo, né? De chamar as pessoas para que elas venham buscar a Cristo e elas possam depositar a sua fé em Jesus Cristo e se reconciliar com Jesus através da fé. Esse é o trabalho do Evangelho de Cristo. Aí ele diz mais: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus, que não conheceu pecado, né, se fez pecador por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, né? Graça significa favor imerecido. Então, o apóstolo Paulo agora estava na qualidade de cooperador, estava exortando os coríntios para que eles não recebessem a graça de Deus em vão. E quando é que uma pessoa ela recebe a graça de Deus em vão? Quando esta pessoa ela recebe os benefícios do Senhor, ela recebe as suas curas, os seus milagres, as suas bênçãos, os seus livramentos, e ela não se apega, não se reconcilia com aquele que a abençoou. Ela não se volta para glorificá-lo, ela não se volta para buscá-lo, ela não se volta para andar na sua presença. Então, essa pessoa recebeu a graça de Deus, o favor de Deus,
mas não se reconciliou com Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Ou seja, não se arrependeu, não passou em viver em novidade de vida. Então essa pessoa, ela recebeu a graça de Deus, o favor, as bênçãos, mas não se reconciliou. Quantas pessoas estão assim, né? Que têm recebido as suas bênçãos, mas não se reconciliou com Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, na qualidade de cooperador, né, estava exortando. Então, nesta mesma qualidade de cooperador de Cristo Jesus, nós agora exortamos as pessoas para que elas se reconciliem, porque de nada vai adiantar ela receber todo tipo de benefício, de bênçãos, de milagres, de cura, se ela não se reconciliar com Cristo Jesus, se ela não se arrepender, se ela não se voltar para Deus. Porque você sabe que as pessoas que receberam a graça do Senhor, têm recebido a graça do Senhor, o favor do Senhor, muitas delas ainda não se arrependeram, muitas delas ainda não se voltaram verdadeiramente para Cristo Jesus, e hoje o buscam de todo o seu coração e tem Ele como Senhor. Muitos que receberam a graça de Cristo, muitas das vezes só o buscam quando precisa de alguma coisa, de um milagre, de uma bênção, né? E o apóstolo Paulo, ele estava aqui exortando os coríntios para que eles pudessem buscar a Deus, não só pelo que Ele podia dar, mas que eles se reconciliassem, que eles tivessem uma vida nova com Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele diz mais, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então, quantas são as pessoas que o Senhor socorreu ela, quando ela clamou, quando ela invocou, né? E hoje essas pessoas, o Senhor está chamando a atenção delas, para que elas se lembrem que foi o Senhor que resgatou ela, que foi o Senhor que abençoou ela, que foi o Senhor que libertou ela daqueles vícios, daquelas drogas, para que ela possa viver em novidade de vida e se reconciliar com Deus. E ele diz assim, ó: eis agora o tempo sobremodo oportuno. O que quer dizer o tempo sobremodo oportuno? É o tempo da oportunidade. Então, nós estamos vivendo no tempo de quê? Da oportunidade, em que as pessoas, elas têm ali um templo, uma igreja, que elas podem se voltar, buscar novamente o Senhor. Espera aí só um minutinho, pessoal. Filha, pega o carregador aí para mim, por gentileza. E esse aqui tem um embaixo do púlpito aqui tem uma extensão. É porque está descarregando aqui meu celular. Aí eu vou botar para carregar aqui, para não cair a nossa live, né? Mas vocês estão me entendendo, pessoal? Então, nós estamos vivendo, liga ali para mim, ó, por favor. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, né? Deixa eu ligar aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto, agora sim, carregando. Então nós estamos vivendo hoje no tempo da oportunidade. Então, e esse tempo da oportunidade, ele vai se acabar. E muitos não vão poder dizer: poxa, eu não tive oportunidade de me arrepender,
Eu não tive oportunidade de mudar, de largar os vícios, de largar as drogas, de largar o pecado. Não, ela teve sim. Ela teve porque alguém um dia chamou ela, alguém um dia convidou ela, alguém um dia semeou a palavra de Deus e deu uma oportunidade para que ela pudesse se voltar para Deus, né? Então ele diz, ó: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo. Então agora o apóstolo Paulo estava exortando os irmãos de Coríntios, e essa palavra também vem para nos exortar, e ele está dizendo para eles, ó: não dando nós nenhum motivo de quê? De escândalo em coisa alguma, porque você sabe o que o apóstolo Paulo estava preocupado agora e falando sobre escândalos, para que os irmãos que estavam ali crescendo na fé, muitos chegando, se convertendo, a igreja tomando forma lá em Coríntios, né? Muitas pessoas se convertendo. Por que ele estava preocupado e exortando os irmãos de Coríntios para que eles não fosse motivo de escândalo nenhum? Porque você sabe que os escândalos, os deslizes, atrapalham o evangelho, atrapalham o crescimento da obra, atrapalham, porque quantas são as pessoas que hoje, por causa dos escândalos que ela ouviu, do que ela presenciou, do que ela viu, quantos são aqueles que já até abandonaram o evangelho? Ou quantos são aqueles que já não querem mais saber de evangelho, de igreja, de nada disso, por causa dos escândalos que ela viu, que ela ouviu? E muitas das vezes não era mentira, não era engano, era na verdade um deslize, um escândalo que a pessoa ela deixou a desejar. E os escândalos, infelizmente, pessoal, eles atrapalham o evangelho. Quantas pessoas hoje queriam estar na igreja, queriam cultuar, queriam, buscar a Deus, mas por causa de um escândalo que ela viu de uma pessoa que diz que estava na presença de Deus, que diz que pregava o evangelho, e atrapalhou. Aquele escândalo atrapalhou ou adiou, né, a conversão e a transformação de vida de muitas pessoas. Então o apóstolo Paulo, como ele zelava pelo bom andamento, né, do evangelho, para que o evangelho de fato reconciliasse as pessoas a Deus, ele precisava não ter o que? Escândalo por parte daqueles que professavam a sua fé, né? Então o evangelho, para que ele possa ter resultado na vida das pessoas, tem que ser um evangelho de reconciliação. Não pode ter escândalo, porque senão, meu amigo, você vai ficar trabalhando, é como se você ficasse dando murro em ponta de faca, né? Você vai ficar se machucando, porque de um lado um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, por causa dos escândalos. Então os escândalos atrapalham as pessoas a se reconciliar com Deus, né? E aí ele encerrando, ele disse: não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Olha só, ministério não seja censurado.
O que é censura? Censura é uma... Já viu quando você tem um rascunho e aí você escreveu alguma coisa errada, você passa assim a caneta, o lápis por cima, né? Porque aquilo não serve. Censurado. Não pode falar, fulano foi censurado, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? Foi censurado, ou seja, foi reprovado. Então, quantos ministérios hoje estão sendo o quê? Censurados. Por causa de quê, pastor? Por causa dos escândalos, né? Então o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com isso. E eu acredito que toda liderança que tem um ministério sobre a sua responsabilidade, sobre os seus ombros, deveriam se preocupar com isso, com essa palavra que o apóstolo Paulo está falando. Quantos ministérios deixaram de avançar, deixaram de crescer por causa do escândalo? Tem ministério que tem o poder de Deus, tem um ministério que tem a presença de Deus, mas pararam de crescer, pararam de desenvolver. Por qual motivo, pastor? Por causa dos escândalos. O Senhor deu todas as armas para eles crescerem. O Senhor deu a fé, o Senhor deu a comunhão, o Senhor deu o Espírito Santo, o Senhor deu a direção, mas porque eles não se preocuparam e começaram a viver de qualquer maneira, e aí começaram a vir o quê? Os escândalos. E aí eles foram o quê? Censurados, ou seja, ninguém quer mais entrar naquele lugar, ninguém tem mais prazer de ir àquele lugar, por causa do escândalo. E aí começaram a ser mal falados. Uma coisa, gente, preste bem atenção, é você ser mal falado por algo que você não cometeu. O Satanás, o diabo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, se levantar contra nós com mentiras, né? Usar pessoas com palavras mentirosas que nós não falamos, coisas que nós não fizemos, que nós não praticamos. O diabo usar essas pessoas para querer nos denegrir, né? Diante das pessoas, para que as pessoas não acreditem na nossa voz, na nossa palavra, na nossa integridade. Isso é uma coisa. E outra coisa é a pessoa deixar a desejar por causa dos escândalos que surgem, do pecado, da iniquidade, de dívidas, sabe? De coisas que mancham o caráter da pessoa diante da sociedade, diante das pessoas, né? E isso vai atrapalhar o quê? O evangelho. Para muitas pessoas, ela não esquenta muito se o seu pastor, se o seu líder, se o seu comandado está vivendo certo ou errado. Só que para essa que já conhece a palavra, ela não esquenta muita coisa. Mas para aquele que ainda não se reconciliou com Cristo, para aquele que ainda está, sabe, sob o domínio das trevas, vai atrapalhar essa pessoa. Então os escândalos, eles atrapalham as pessoas a conhecer a Cristo Jesus, a se aproximar de Deus. Então nós podemos ver aqui o zelo do apóstolo Paulo com o ministério da reconciliação. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que agir como tal, como uma nova criatura, e que da nossa vida possa sair coisas boas e possamos reconciliar as pessoas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que não venha ter nenhuma conduta, nenhum motivo para as pessoas não buscarem a Deus através daquele
que vive reconciliado, que vive em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Olha, que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a sua vida e que essa palavra seja de boa valia para o Senhor, para a senhora que nos assiste neste momento. Se você puder, compartilhe para mais pessoas, para que ela possa receber esse ensinamento, né? Porque não adianta ter o agir de Deus naquele lugar e junto ter os escândalos. As pessoas não vão dar crédito no agir de Deus por causa dos escândalos que vão atrapalhar. Então, vamos viver em novidade de vida, vamos viver com Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Pega aí o seu copo com água agora e vamos entrar em oração. Amém? Pai amado, querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse recomeço, Pai, por essa palavra que o Senhor nos entregou. Estamos aqui hoje diretamente do nosso tempo, Pai, para levar essa mensagem do Evangelho a todos aqueles que creem. E nós estamos no tempo da oportunidade, o tempo da salvação agora, o tempo de se arrepender é agora, o tempo de largar a velha vida é agora, Pai. Esse é o nosso tempo, Pai. É o tempo da oportunidade que o Senhor está dando, Pai, para que as pessoas possam se reconciliar, possam se voltar novamente para Ti, Pai. Eu oro por todos que receberam essa palavra, que o Senhor abençoe a todos. E se tem alguém, Pai, que vai assistir essa live, que está longe, que está aflita, que de repente caiu, que pecou, que ela possa se voltar novamente, que ela possa se reconciliar, que ela possa, meu Pai, reconhecer os seus erros, os seus pecados, e que o Senhor venha levantá-la novamente, que o Senhor venha dar uma nova chance, uma nova oportunidade, Pai. Meu Pai, nós como embaixadores, nós como, meu Deus, teus servos, meu Pai, estamos aqui levando esta palavra, Pai. Meu Deus, como cooperadores do Senhor, não somos mais do que isso, Pai. Somos cooperadores do Teu Evangelho, então nós temos que cooperar para a salvação das pessoas. Nós temos que cooperar, meu Pai, para que esta obra cresça. Nós temos que cooperar, meu Pai, para que almas sejam ganhas para o Teu reino. Ó Espírito Santo, abençoa a todos, Pai. Meu Deus, fortalece esse meu irmão, traga paz, traga alegria, traga, meu Pai, uma nova vida. Meu Deus, abençoa este copo com água que esse meu irmão vai tomar, Pai. Se há porventura um espírito de doença, eu ordeno agora que esse espírito de doença saia do corpo dele, saia do corpo dela, saia da vida desta pessoa, Pai. E que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga, meu Pai, a paz sobre este lar. Abençoa esse casamento, abençoa esses filhos, esses netos, esta nora, esse genro. Meu Deus, traga uma solução, traga o agir do Senhor, meu Pai, para cada vida que ora conosco, Pai. E que o Senhor levante o caído, que o Senhor dê bom ânimo, dê força, levante, meu Pai, este meu irmão novamente, Pai, e que ele receba do céu, Pai, uma nova chance, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a peça de roupa, a fotografia da família, meu Deus, e que quando esse meu irmão beber desta água, ele receba vida, força novamente, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Povo de Deus, beba da sua água e receba aí vida, forças espirituais, em nome de Jesus. Graças a Deus, povo de Deus. Olha, nós vamos estar aqui durante 3 dias na semana, tá?
na terça-feira, na quinta-feira e também na sexta-feira, diretamente aqui do nosso templo aqui do quilômetro 32, né? Nós estamos aqui na avenida, nosso endereço aqui é Avenida A, ao lado do Hortifruti aqui do quilômetro 32, né? Essa Avenida A, ela fica aqui paralela à estrada Rio-São Paulo, né? Na verdade, não saímos, né, da frente da estrada Rio-São Paulo, que é a estrada que corta aqui o quilômetro 32, né? E a Avenida A fica paralela ao lado, né? E aqui do lado, nosso lado aqui tem o Hortifruti, né? Nós ficamos aqui ao lado do Hortifruti do quilômetro 32. Hoje estamos orando pela vida das pessoas, para que haja o agir de Deus na sua vida e você receba o poder de Deus. Você precisa de uma cura, de um milagre, de uma solução. Já tivemos o primeiro culto às 8 horas da manhã, daqui a pouco às 15 e às 19 horas, vamos ter mais 2 oportunidades para que você busque aqui então o poder de Deus na sua vida. Avenida A, ao lado do Hortifruti do quilômetro 32. Você é o nosso convidado todo especial. Na quinta-feira vamos também ter 3 horários, às 8, às 15 e às 19 horas, orando pela Sagrada Família. E na sexta-feira, a sexta-feira da libertação total. Você que precisa de libertação, vem para cá, às 8 da manhã, às 15, como também às 19 horas. E no domingo, né? O domingo do encontro com Deus, do fortalecimento espiritual. E vamos ter a Santa Ceia, né? Esse próximo domingo. Você que está longe dos caminhos de Deus, você que está fraco, desanimado, você que se sente abandonado, né? De repente você foi excluído aí do ministério, da onde você, da onde você frequentava. Então vem para cá, porque aqui nós estamos no ministério da reconciliação, né? A Igreja Família do Reino de Deus é o ministério da reconciliação. Então vem para cá, porque nós vamos juntos buscar o Senhor neste próximo domingo, já a partir das 8 horas da manhã, como também às 18 horas. Você é o nosso convidado, todo especial nesse domingo de Santa Ceia, de fortalecimento e de reconciliação com Deus. Na quinta-feira vamos estar de volta, tá ok, povo de Deus? Às 10 horas da manhã. Esses 3 dias vamos estar fazendo as nossas lives aqui diretamente do nosso templo aqui do quilômetro 32. E se você se sente abençoado, compartilhe esta live para mais pessoas. Se você quiser ajudar o ministério aqui a crescer, né? De repente você já ajudou muitos lugares e você não viu nada, né? Pelo contrário, você só viu escândalo. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nosso ministério está limpo, sem escândalo. Nós mudamos de salão, deixamos tudo pago lá. Estamos aqui no novo salão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Só que nós precisamos avançar. Então, se o Espírito Santo te faz entender isso, e você quer ajudar aqui o ministério da Igreja Família do Reino de Deus, que não tem nenhum escândalo, pastor, marido de uma só mulher, os obreiros que estão conosco aqui, homens e mulheres de Deus, né? Os evangelistas, são pessoas de Deus que estão aqui nos ajudando. Graças a Deus, estamos com o ministério limpo, não há nada que desabone a nossa conduta. Estamos aqui pregando o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você quer ajudar esta obra, na descrição do vídeo aí eu vou deixar aí as formas de você estar nos ajudando, o nosso Pix, a nossa conta bancária, para que você envie aqui
o seu donativo, a sua oferta, o seu dízimo. Vamos estar orando, né? Você que enviar a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos estar orando pela sua vida, para que Deus prospere, e vamos estar empregando esse donativo aqui na obra de Deus, para ganharmos as almas para o reino de Deus e reconciliarmos as pessoas com Cristo Jesus, nosso Senhor. Povo de Deus, fique na paz, fique com Deus, que essa semana seja uma semana de bênção, e eu profetizo, como eu já tenho profetizado aqui no nosso templo, que este mês de agosto seja o mês do bom gosto, seja o mês de bênção, seja o mês de prosperidade, seja o mês de realização e de bênçãos na sua vida. Receba aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz e até quinta-feira, se o nosso Deus nos permitir.